aproximadamente 400 mil residências, Campinas e região metropolitana, portanto, de um alcance considerável, e essas recomendações e esses posicionamentos são de suma importância. Senhor Prefeito, Vossa Excelência tem a tribuna pelo tempo que lhe aprover. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o presidente da Casa, vereador Marcos Pernadelli, presidente da Câmara Municipal, em nome dele saudar todos os vereadores, todas as bancadas aqui representadas, agradecer aqui o espaço que nos foi aberto para poder conversar com a população de Campinas. Dr. Carmo de Souza, secretário de Saúde, fazer um cumprimento ao vereador Pedro Tourinho, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, a Andréa von Zuben, que nos falou aqui, diretora do Departamento de Vigilância e Saúde, Dr. Peter Panuto, secretário de Assuntos Jurídicos, que é uma pessoa que está muito ligada para a gente caminhar dentro da lei, naquilo que é do âmbito municipal e do âmbito que é de outras esferas de governo. Todos os vereadores presentes, também o Vanderlei Almeida, nosso secretário de Relações Institucionais, o Fabrini, secretário de Comunicação, e também o Dr. Marcos Pimenta, presidente da Rede Mário Gatti. Senhoras e senhores vereadores, na verdade, eu compareço a essa casa, que tem o nome da tribuna Biléu Soares, que foi vereador contemporâneo da minha época, e aqui tive também 3 mandatos, por um respeito e porque a nossa lei orgânica, ela fala que o governo da cidade ele é exercido pelo Poder Executivo e Poder Legislativo. Então, ele é uma responsabilidade compartilhada, cada um com as suas atribuições. E eu queria dizer que, diferentemente da parte técnica que foi detalhada aqui, eu vou falar sobre as medidas, mas a minha vinda aqui hoje, ela tem um condão de dizer o seguinte: nós podemos ter todas as divergências. É claro que essa casa tem todas as representações políticas que foram eleitos pelo povo, mas que existem momentos que nós precisamos ter um objetivo maior. E talvez essa epidemia que se transformou numa pandemia seja o primeiro teste para a nossa geração pós-guerra, né? Os nossos ancestrais, eles viveram momentos muito difíceis, viveram guerras, viveram pestes, viveram doenças que dizimaram milhões de pessoas. Nós temos algumas coisas positivas hoje, por exemplo, a ciência. O vírus, quando chegou ao Brasil, ele foi sequenciado em 24 horas, né? Eu conversava com o Dr. Carmo, ele me disse que esse vírus, que é o Covid, que é da família do corona, né, que já teve outras epidemias com vírus dessa mesma família, ele se chama Covid-19, porque foi descoberto em 2019, ele realmente tem um poder de se espalhar, como foi dito aqui, exponencial. E esse mundo que a gente vive, que é um mundo muito globalizado, com muitas comunicações. Nós temos, por exemplo, na nossa região e em Campinas, várias empresas que têm a matriz na China. Eu mesmo já estive na China 3 vezes. Temos indústrias de nacionalidade europeia, das mais variadas, indústrias americanas. Então, a gente tem um intercâmbio de pessoas muito fortes na nossa região. E eu acredito que nós temos um desafio. A China, vocês sabem, ela tem um outro sistema de governo. Ela tem um sistema de governo central muito forte e a obediência às leis, elas são muito severas. Nós temos o desafio de mostrar que a democracia pode produzir esse mesmo resultado com a consciência das pessoas. Eu acho que esse vai ser o grande desafio das nações que estão lutando para que amenize as consequências dessa pandemia. Eu quero registrar aqui que hoje, aliás, nós estamos nos antecipando, esses dados não foram ainda divulgados nos dados oficiais. Como eu fiz na primeira confirmação, eu dei a notícia antes dela ser confirmada nos dados oficiais, fiz isso hoje também. A primeira pessoa foi dito aqui, uma pessoa que infectou na Bahia, uma estudante, ela circulou um tempo ali na São Leopoldo Mandic, depois foi para a residência dos familiares em São Paulo. Agora, o segundo caso
É uma mulher de 48 anos que viajou por vários países da Europa, voltou a Campinas no dia 8 de março, foi atendida na rede privada, fez o teste em casa, ela estava em isolamento domiciliar, até que agora teve que ser transferida para o hospital, está na UTI do Hospital da PUC. Quando dei essa notícia, também falei que nós devemos confiar que os nossos profissionais de saúde, eles são aptos, por exemplo, a ter um caso de coronavírus sem causar pânico no hospital todo. Porque o Hospital da PUC tem pessoas lá com muitos outros tipos de doença. Então, nós estamos divulgando o local onde a pessoa está, mas certamente ela está cercada das providências necessárias para não ter a transmissão dentro do hospital. A Andréia falou, 83 casos aguardando o resultado de exame, 36 já foram descartados, já deram negativos. E disse muito bem o Cármeno aqui, a orientação é para que as pessoas fiquem em casa, não procurar uma unidade de saúde, caso os sintomas sejam sintomas, por exemplo, de uma gripe, que não seja, se a pessoa não estiver, primeiro, se não tiver febre, não é Covid. O Covid ele dá a febre, e geralmente febre alta. E, no caso da falta de ar, aí sim, o agravamento da doença, procurar pelo atendimento médico. Fora isso, se ela for no centro de saúde, às vezes ela pode não estar com o Covid e ir a um local que possa causar a transmissão para ela ou ela para os outros, caso ela esteja com sintomas leves. Agora eu vou falar aqui algumas medidas que eu tomei como prefeito e depois algumas outras que eu encaminhei como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, numa reunião que tive semana passada com os prefeitos das capitais e das grandes cidades. A primeira delas relativa à educação. A partir do dia 23 de março, portanto, próxima segunda-feira, todas as escolas públicas e privadas de Campinas serão fechadas. Na rede pública municipal são 206 unidades com 64 mil alunos. A partir de hoje, já nesta segunda-feira, dia 16 de março, até sexta-feira, dia 20, nós vamos manter o funcionamento das escolas. Mas quem puder, não deve ir à escola. Quem estiver com sintomas de gripe, principalmente, não deve ir de jeito nenhum. E não será computada a falta. Então, mesmo essa semana ainda tendo, nós vamos criar um período de adaptação, porque são muitos os casos, claro, que as pessoas terão. Nós fizemos uma transmissão hoje pela internet e aparece vários casos individuais das pessoas que têm as mais diversas necessidades. Mas é primordial dizer que, nesse caso, nós estamos priorizando a vida. As outras providências que puderem ou precisarem ser tomadas virão em decorrência desta principal que nós estamos tomando, que os Dr. Cármeno e Andréia se recorda de conversas que tiveram comigo. Eu fiz diversas ponderações para que a gente chegasse nessa decisão, que, como o Dr. Cármeno falou, pode parecer algo exagerado, e ele falou uma frase, acho que foi a Andréia também, que disse que se nada acontecer, ou se pouca coisa acontecer, as pessoas podem dizer, está vendo? Não foi assim tão grave, mas melhor assim do que ao contrário. Nós vamos também, os profissionais da rede municipal de educação vão trabalhar normalmente de acordo com orientação da secretária de educação. Esse trabalho normal, os professores terão que ir à escola, os professores, a diretora terá que ir à escola, a definição será da secretária de educação. Então, nós vamos, em todos os procedimentos, deixar que a pessoa hierárquica superior daquela área possa tomar as decisões. Às vezes será necessário que ela convoque um conjunto de pessoas com cargos de diretoria, de chefia, para tomar alguma determinada decisão. E os alunos do EJA, com mais de 60 anos de idade, também não devem ir à escola. As merendas serão servidas normalmente até sexta-feira.
Eu vou falar um pouco mais para frente das crianças com mais vulnerabilidade social. Até porque cabe aqui, eu acho importante a Câmara saber duas coisas. Primeiro, toda a merenda de Campinas é municipalizada, toda. Nós servimos para as escolas municipais e para as escolas estaduais. E nós subsidiamos a merenda do Estado. O Estado dá apenas 60 centavos por merenda. E nós pagamos R$2 por merenda unitária. Então, é importante que a população saiba também que existe um aporte financeiro da parte do município para poder fazer a distribuição da merenda também nas escolas municipais. E um outro ponto que os prefeitos lutam há muito tempo, esse dinheiro investido na merenda, ele não pode ser considerado dos 25% da educação. Isso é importante também registrar, porque é uma luta dos prefeitos. Veja vocês que incoerência. O TCE, no seu IGP, que é o Índice de Gestão Pública, ele avalia a qualidade da merenda. No entanto, ele não considera a merenda, a comida que a gente serve para os alunos, como um investimento na educação. É a parte dos 25%. O comércio, lojas e shopping centers. A recomendação, vou repetir, conversando juridicamente com o Dr. Panuto, nós achamos que seria imprudente eu fazer qualquer determinação sem antes fazer uma recomendação. Amanhã o secretário Vanderlei de Almeida estará com a Adriana Flose, que ela é presidente da Associação Comercial, e nós vamos recomendar uma flexibilidade no horário de entrada e de saída do trabalho das pessoas. Cerca de 1 hora antes, cerca de 1 hora depois, entrar, cerca de 1 hora antes. Não todos no mesmo horário, mas que o próprio patrão, por exemplo, se ele tem 10 funcionários, fala, olha, vocês 5, vocês continuam entrando às 8. Vocês 5 entrarão às 9. E na saída, o inverso. Então, como nós estamos falando aqui de iniciativa privada, nós vamos deixar, vamos fazer essa recomendação e deixar para que cada patrão, para que cada proprietário do seu negócio possa fazer essa avaliação. E quero deixar claro a vocês aqui, caso a gente perceba que não está sendo o suficiente, eu não desprezo, eu não abdico da questão de fazer por imposição o fechamento dos comércios e deixar apenas o comércio necessário, ou seja, supermercado, farmácia e outras questões do gênero de necessidade. Por enquanto, a medida adotada é uma medida de recomendação. Ainda hoje, nós estamos fazendo essas reuniões e amanhã também o Vanderlei de Almeida vai fazer essa reunião e também na área de indústria nós vamos conversar. Área cultural e eventos, públicos e privados. Determinar o fechamento de teatros, museus, bibliotecas públicas, ou seja, tudo que é público na área cultural e eventos programados. Quais são esses eventos? Seminários, palestras, eventos do gênero, nós vamos estar cancelando. E recomendamos também o mesmo para a iniciativa privada, incluindo cinemas, bares, casas noturnas, shows. Não incluímos aqui restaurantes. Qual é a recomendação para os restaurantes? Que as mesas sejam mais afastadas e que as medidas de higiene sejam redobradas. Porque nós acreditamos também que diminuindo a circulação de pessoas, nós teremos uma diminuição. Quase toda pessoa que usa de restaurante, ela trabalha fora, almoça fora, então é natural que tenha uma queda de movimento. Área da saúde, o serviço à população. Eu estou fazendo um decreto dando ao Dr. Carmo e ao Dr. Pimenta prerrogativas especiais. O que são essas prerrogativas especiais? Suspensão de férias e licença-prêmio para os profissionais da área de saúde. E também a suspensão de todas as cirurgias eletivas, por 2 motivos. Porque a cirurgia eletiva, ela geralmente ocupa uma sala cirúrgica e ela ocupa a parte de UTI muitas vezes na recuperação. E também
A pessoa que passa por uma cirurgia eletiva, ela quase sempre passa por um período de recuperação e de fragilidade no organismo, até ela se recuperar. Então, ela passaria a ser uma pessoa mais propensa a adquirir o Covid-19. Então, nós estamos também dando, é claro, que aí a avaliação médica é que vai dizer, aquela cirurgia que for necessária, o médico vai ter o discernimento para poder dizer se a cirurgia será feita naquele momento ou vai aguardar um pouco mais. Fora isso, nós estamos com os profissionais de saúde ingressando na rede. A única reunião mais coletiva que nós teremos e faremos em menor número serão os profissionais no Salão Vermelho que estão sendo admitidos tanto na área de saúde quanto na área de educação. Quero aqui também ressaltar uma coisa que eu vou depois fazer um comentário ao final. Nós tivemos hoje 4 pessoas aposentadas da vigilância sanitária que se ofereceram como voluntárias para trabalhar. Então, esses momentos, nós temos 2 caminhos a seguir: ou criticar, ou reclamar, ou apoiar os nossos profissionais da saúde. Então, eu venho a essa casa pedir esse apoio. Vamos acertar em tudo? Provavelmente não. Mas eu acho que é o momento de apontar as coisas, o apoio que se necessita, para depois se criticar. Porque a crítica, nesse momento, ela pouco colabora, principalmente com a situação que vai se desenvolver, ou que nós imaginamos que se desenvolva com o passar do tempo. Assistência social. Os serviços de convivência de idosos serão suspensos a partir de 23 de março. Aqui eu volto para a parte das crianças. Os serviços que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, muitas delas que vão lá para se alimentar, nós vamos manter abertos, com a recomendação que, se a família tiver alguma opção, que não vá, mas nós vamos manter esses serviços abertos. E os locais de atendimento à população de rua continuarão funcionando com cuidados redobrados na questão de higiene. A população de rua também é uma população muito vulnerável. Paço municipal e equipamentos públicos. Vamos lá. Cada secretaria e autarquia vai decidir sobre o trabalho remoto em casa dos seus servidores. Lembrando que a recomendação é que os servidores com mais de 60 anos possam ficar em casa, possam fazer o trabalho remoto. Mas cada secretaria, educação, saúde, transporte, vai decidir no seu quadro de funcionários quais as pessoas que terão dispensa. O elevador do Paço Municipal, nós vamos trabalhar com apenas 4 pessoas por vez no elevador, pelo tamanho do elevador, a dimensão, apenas 4 pessoas. Vamos restringir o acesso ao público ao Paço Municipal, só permitir se for estritamente necessário e autorizado pela secretaria procurada. Vamos realizar o trabalho de porta aberta e o atendimento ao cidadão de maneira remota. Se não for possível, agendar de forma a não haver mais de 4 pessoas por vez. Então, essa é a orientação para os cidadãos que demandem dos serviços públicos. Lembrando que também nós vamos fazer o atestado via remota. A própria pessoa vai se declarar. Foi algo bastante polêmico que nós debatemos, porque a gente sabe que isso pode ser usado como proveito sem a pessoa estar com a doença. Mas mesmo assim, depois de muito debate, nós julgamos que era a decisão certa a tomar. Nós vamos tirar dos centros de saúde, então as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara, os vereadores, a pessoa não vai precisar mais ir no centro de saúde para falar, olha, eu preciso de um atestado, ou eu preciso que convalide a minha receita. Nós vamos fazer tudo isso remotamente, ou pelo telefone 160, que nós estamos deixando agora exclusivamente para o coronavírus, ou, na sua imensa maioria, atendimento para o coronavírus, ou via internet também. Empregadores e empresas de todos os setores. A recomendação também, trabalho em casa para as funções que for possível. Considerar também a implantação de horas de trabalho escalonadas, como eu já falei aqui no início.
Transporte público, o secretário de transporte, presidente da INDEC, ele está trabalhando junto com a empresa, com as empresas, por uma higienização melhor nos ônibus, nos coletivos. Mas eu tenho dito para as pessoas também que usam ônibus, é o momento da pessoa levar alguma coisa, um desinfetante, algum álcool, gel, e ela própria, quando for descer, além da asepsia que fizer nela, tá, uma asepsia naquele espaço que ela tiver usado ali dentro do ônibus. Ou seja, é uma convocação, porque não é um problema do governo, ele é principalmente do governo, por isso aqui nós estamos dando respostas, mas ele é um problema da cidade. E aí eu vou fazer também mais adiante algumas considerações sobre isso. Nós estamos também mandando para isolamento domiciliar qualquer funcionário com sintomas respiratórios por 14 dias. Então, ficaria isolado por 14 dias. A recomendação para evitar viagens internacionais e intermunicipais, principalmente intermunicipal. E por quê? Nós temos cerca de 50 mil pessoas que trabalham em São Paulo, ou que têm algum tipo de atividade em São Paulo. E sabemos que o epicentro da epidemia no Brasil é São Paulo e Grande São Paulo. Então, estamos recomendando às pessoas, além dessa recomendação do isolamento, a recomendação que elas permaneçam na cidade, né? que só deixe a cidade se for estritamente necessário. Eu estou mandando também para o presidente Jair Bolsonaro um ofício com apenas 2 pontos, na verdade 3 pontos. 2 deles falando da questão financeira, porque é do conhecimento de todos vocês que todas as cidades que são polo, elas arcam com a saúde de toda uma região. Aqui em Campinas, de cada 10 atendimentos que nós fazemos na saúde, 4 ou 5 são de pessoas que não moram em Campinas. E também a Constituição fala que o município tem que investir 15%. No nosso caso, a lei orgânica vai um pouco além, fala em 17%. Vocês podem pegar os percentuais investidos, estão sempre acima disso. E em cidades que chegam, eu vou dar o exemplo aqui de Teresina, no Piauí, que chega a 40% do orçamento. Ou seja, os prefeitos foram ficando com o encargo da saúde para que resolvesse. Então, eu acho que é um momento também da gente rediscutir saúde pública no Brasil, que não é um problema de Campinas, é um problema do Brasil inteiro. E o outro ponto, nós já conseguimos, com o relator do orçamento, Domingos Neto, que ele destinasse 5 bilhões de reais e temos um compromisso do ministro Mandetta dele disponibilizar 1 bilhão para os municípios de acordo com a população da cidade, per capitamente. E para aquelas cidades polo, que é o caso da cidade de Campinas, um acréscimo a mais de verbas. Porque é nas cidades que vai se dar esse trabalho de atendimento. E o terceiro ponto, nós estamos fazendo um pedido, porque, como eu falei, não cabe a mim como prefeito, mas que o presidente avalie nas cidades que são cidades aeroportuárias, primeiro, um fechamento de voos realmente. Porque nós aqui em Campinas, um exemplo, nosso aeroporto nós temos voos que ligam Estados Unidos e Portugal. Portugal não está ainda tão tomado pela pandemia. Mas a gente sabe que essas pessoas, muitas vezes, elas fazem de Portugal a porta da entrada da Europa, como é o caso dessa senhora que, voltando de viagem, ela deu positivo para o Covid-19. Então, sugerindo que o presidente cancele esses voos, como foi feito em outros países, ou então adote medidas sanitárias que já estão sendo adotadas dentro dos aeroportos, mas que também deem a essas cidades aeroportuárias. O que são essas cidades aeroportuárias? Claro, aquelas que têm um aeroporto. Eu não estou falando de um aeroporto de porte pequeno, estou falando de um aeroporto grande, como é o aeroporto de Viracopos, para que a cidade possa se resguardecer de casos que passem pelo filtro sanitário do aeroporto. Bom,
são essas as medidas primeiras, né? Lembrando que a gente, na semana passada eu estive com vários prefeitos, eu estive com vários prefeitos, muita coisa que a gente fez aqui em Campinas, a gente replicou em outras cidades, coisas que outras cidades estavam fazendo, nós também trouxemos como exemplo. A minha vinda aqui hoje tem um condão de humildade, de pedir parceria à Câmara de Vereadores, parceria ao povo de Campinas. A nossa cidade, ela já enfrentou situações muito difíceis. Aliás, o símbolo que eu carrego como prefeito, que é o nosso brasão, ele tem a fênix, que é a ave que renasce das cinzas. E aí, eu acredito que nós temos uma oportunidade de fazer algo diferente, né? Enfrentar essa epidemia com a coragem que ela determina de cada um de nós, mas com solidariedade. Por exemplo, eu dizia hoje, se a pessoa tem um vizinho idoso que mora sozinho, hoje nós temos muitas pessoas idosas que moram sozinhas, vai sair para fazer uma compra, pergunte para o seu vizinho, você precisa de alguma coisa em casa? Posso comprar alguma coisa para o senhor, para a senhora? Ou seja, estabeleça uma relação de generosidade, porque a dificuldade nunca nos deixa igual. A crise, ou ela nos melhora, ou ela nos piora. Então, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade, um momento duro, um momento difícil, mas uma oportunidade de nos esforçarmos para que a pandemia atinja o menos possível a nossa cidade. Isso vai depender muito do esforço de cada um de nós. É difícil, né? Eu mesmo, talvez, nos meus trejeitos aqui, no meu gesto, na hora de falar, talvez eu tenha cometido alguma coisa que não é correta. Nós temos uma raiz latina e uma raiz emocional de cumprimentar as pessoas, né? Então, é uma mudança de hábito que nós vamos ter que lidar com elas. E aí eu quero colocar uma última coisa e pedir ajuda também. O Dr. Carmino me citou o caso de pessoas que morreram na Coreia do Sul porque viram na internet que tomar água sanitária matava o vírus. E acreditaram. Coreia do Sul. Então, hoje nós temos uma coisa favorável e uma coisa muito desfavorável. Informação. Informação favorável, desinformação não é coisa boa, só confunde a cabeça das pessoas. E eu acho que nós, como autoridades, eu até compreendo a natureza humana, a personalidade, eu tenho muito tempo de vida pública. O ceticismo diante de uma coisa que está começando, ele é natural. Mas o ceticismo, quando você está na tua cara tudo que está acontecendo, é uma coisa que não dá para a gente entender, né? Então, nós, como autoridades, a gente tem que dar o exemplo. Eu quero cumprimentar a Câmara Municipal, eu sei que os vereadores parece que fizeram uma reunião hoje à tarde, também para deliberar sobre essa questão. Eu derrubei a minha agenda de várias entregas que nós iríamos fazer com eventos públicos. Nós vamos entregar os equipamentos, mas sem aglomeração de pessoas, né? Ou seja, o que vale para um, vale para outro. A lei, nós todos estamos debaixo da lei. E a gente ainda está convivendo. Eu estava vindo para cá, as pessoas elas estão assim, andando nas ruas e sem a devida preocupação daquilo que está sendo a recomendação principal. O isolamento, né? Evitar multidão, evitar sair de casa, é o que vai nos trazer aí mais segurança. Sobre templos e igrejas, eu tomei uma decisão na sexta-feira. Eu mandei fechar igreja? Nunca, não mandei fechar. É outra coisa que eu invoco o meu lado pessoal. Só que não é razoável, é gente reunida do mesmo jeito, com uma finalidade nobre, né, de oração. Mas nós não podemos, porque acaba disseminando o vírus da mesma forma. Então, quero agradecer aqui muitos pastores da nossa cidade que foram compreensivos, né? Alguns que fizeram até transmissões online, falaram e apoiaram a decisão do governo.
Agradecer o arcebispo Dom João Inácio, que também tomou uma decisão. Nós tivemos algumas missas no sábado de manhã, mas logo depois ele tomou a decisão, e dizer que faz parte de um conjunto de pessoas que também precisam ser protegidas. Aí, é claro, a responsabilidade de cada um membro, um líder espiritual, ter a responsabilidade com aquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Foi dito aqui pela Andréia, talvez assim, o assunto mais comentado no final de semana foi a questão do fechamento dos portões para o derby, né? Eu aprendi que tem uma maneira da gente não ser criticado, que é a gente não fazer as coisas. E eu deixei para tomar a decisão, eu queria até não ter tomado essa decisão. Eu sei que são dois times da cidade, que desperta paixão, mas quando o doutor Carmino falou para mim no telefone, eu estou convicto que tem que ser feito, se eu não faço, eu não estaria cumprindo o meu papel. Então, espero, né, teve uma reunião agora na Federação Paulista de Futebol, acho que o campeonato deve ser suspenso, como foram as competições nacionais, mas pelo jeito nós teremos o jogo ainda, né? Nós estamos falando com as forças de segurança aí para que as pessoas tenham racionalidade. Um jogo de futebol passa, a vida das pessoas tem uma importância. Esse é o derby de número 196. Já tiveram 195 antes e terão muitos depois ainda, né? Mas é um momento da gente ter esse discernimento nas competições. Hoje já tem a notícia de alguns jogadores, me parece um jogador do Corinthians, que está mostrando sinais já do contágio da doença. Enfim, eu acho que é isso, senhor presidente. E, mais uma vez, nos colocar à disposição dessa casa e pedir aquilo que a gente tem visto em outras cidades. Tem duas categorias que são muito criticadas, que é médico e policial, mas que a gente só vê o valor que tem quando precisa deles, né? Aí vê o valor que tem. Então, que nós possamos, nesse momento, apoiar os nossos profissionais da área de saúde, porque são pessoas, não sei se vocês viram no gráfico que a Andréia mostrou aqui, mas é o segundo grupo mais contaminado. Depois dos idosos mais avançados, são os profissionais de saúde. E se a pessoa está ali, já num trabalho extenuante, e ainda recebendo críticas, o trabalho fica mais difícil. Então, agradecer a todos. Essas medidas que eu anunciei, elas vão estar em forma jurídica amanhã no Diário Oficial, né, com a revisão que o doutor Panuto fez. Possivelmente, eu não sei quantos decretos serão, Panuto? 4 decretos, né, cada um tratando de um assunto aqui que eu falei. E volto a pedir a colaboração de todos. Por que eu estou pedindo, por que eu estou recomendando para o comércio? Porque caso a recomendação não seja aceita, eu vou fazer uma petição jurídica mostrando para o juiz, porque matéria trabalhista é de alçada federal. Mas caso a gente perceba que as recomendações não estão sendo suficientes, nós vamos pedir à justiça, porque é assim que o nosso país funciona, para que eu possa tomar decisões aí sim com força de imposição legal. Eu espero realmente poder contar com a colaboração de todos. Mais uma vez, muito grato aos vereadores e à vereadora dessa casa por abrirem esse espaço. Hoje, na transmissão que nós fizemos, presidente, segunda-feira à tarde, teve 100 mil acessos. E eu imagino que as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara, também todos, cada um tem aí a sua preocupação. Nós vamos colocar amanhã no ar o hot site da Secretaria de Saúde. Lá vai ter várias perguntas já que são mais comuns com respostas. E se tiver alguma pergunta que você não encontre ali, deixa a sua pergunta, ela será respondida por um especialista, que vai responder a sua pergunta com clareza, com objetividade. Muito obrigado a todos e que nós possamos juntos, como eu falei aqui no início da minha fala, ter essa vitória para a cidade de Campinas. Eu só termino dizendo assim, a Andréia falou aqui da experiência dela, que
que a Associação Pan-Americana nos ouve em muitas coisas. Dr. Carmino, com 40 anos, foi secretário de Estado. Nós temos uma pessoa com estatura de ministro como nosso secretário de Saúde, que conhece a rede pública de saúde como ninguém, que está comigo desde o primeiro dia do meu governo. Já pisou em todos os lugares que tem atendimento de saúde pública na nossa cidade. Então, que as pessoas confiem. É claro, nós somos humanos, somos falhos. Eu mesmo passei por 2 epidemias de dengue no meu governo e uma de febre amarela. Febre amarela não morreu ninguém. Dengue foi a menor letalidade do Brasil. Tivemos um número expressivo de casos, mas teve cidades que teve muito menos casos e muito mais mortes. O Ministério da Saúde fez o protocolo de atendimento à dengue pelo trabalho que nós fizemos aqui no município de Campinas. É claro que se eu pudesse escolher, eu não teria passado por nada disso, mas eu não sei se fosse outro no meu lugar, se essas coisas também não teriam acontecido. Quem governa está sujeito a enfrentar essas dificuldades. Então, agradecer ao povo de Campinas, que nesses momentos foram generosos, e eu tenho certeza que, mais uma vez, também eu poderei contar com o apoio, com a colaboração da população dessa cidade, que hoje é uma das maiores cidades do Brasil e que nós temos algo que outras cidades não têm. Além de toda essa questão pública, nós temos um grande aparato também de rede particular, que muitos já ligaram, se colocando também à disposição. Que nós possamos juntos enfrentar aí essa situação. Muito grato a todos. Muito obrigado, senhor prefeito Jonas Donizete. Senhor prefeito, eu solicito que Vossa Excelência